sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo desse quadro de eu ensinando a vocês a desenhar um personagem específico. E hoje, como é o primeiro vídeo, o primeiro personagem que eu vou ensinar a vocês é o Dr. Frug Divinalesco. E geralmente eu só vou desenhar, ou melhor, ensinar vocês a desenhar os personagens que vocês pedirem. Pode ser literalmente qualquer um, gente. E muito obrigada por escolherem o Dr. Frug Divinalesco, porque vocês sabem o quanto eu amo o Vinaresco. E mesmo o canal está passando pela sua maior mudança, isso não quer dizer que eu parei de gostar de Vinalesco, gente. É bem pelo contrário, viu? Mas enfim, eu vou desabafar isso em um vlogzinho que eu vou fazer. Vamos começar a aula. Bom, para início de conversa, a gente tem que entender como a gente pode construir o rosto do Frug, já que até hoje o Alan não revelou como ele desenha o Frug. Até onde eu sei, ele só revelou a Demi e o Berkeret. O Frug ainda não, eu acho que não. Eu não estou me recordando no momento. Mas enfim, aqui estão meus estudos de como a gente pode desenhar o Frug. E eu amei estudar, gente. E o próximo é o Berkeret, escolhido por vocês também. Para começo de conversa, vamos aprender como construir o rosto do Frug. Vamos tirar essas pastas daqui e vamos para essa daqui. Como vocês podem ver, eu peguei a Demi e a Cecília, né, que é a Reed, para mim estudar como que talvez seja a base para a criação da estrutura do rosto delas. Lógico, o Vinaresco tem uma diversidade bem grande de rosto, e quem fala que não tem problema, viu? É sério, gente, para com isso, que é coisa tóxica de artista. Você não precisa ficar criando rostos diferentes o tempo todo. Daqui a pouco você vai querer que um personagem tenha olho e formato de um cavalo, tá bom? Não se cobra com coisas inúteis, tá? Enfim, eu peguei as duas para mim estudar como funciona. Eu peguei a Demi e a Reed, porque ela tem as estruturas assim, no rosto mais semelhantes, para entender como talvez funciona. Porque a gente sabe que a Penumbra tem um rosto bem diferente, então não ia dar certo. Eu me baseei no tamanho da Demi e do Frug. Os dois tem quase a mesma altura, é pouca diferença, então o rosto também vai ser praticamente igual. Bom, como vocês podem ver, eu fiz, deixa eu escolher uma cor aqui, esses risquinhos aqui para mim usar como base e também para mim estudar como talvez funcione. Esse daqui que tá de rosinha, eu fiz para encontrar os meios, porque para a criação dos olhos, vocês estão vendo que é quase no meio, só é um pouquinho mais embaixo. E aqui também é um pouquinho mais em cima e assim por diante. É sempre bom fazer assim e encontrar o meio, gente. E como que a gente pode usar o rosto da Demi como exemplo para fazer o Dr. Frug? Porque ele usa essa sacola na cabeça. A gente não sabe aonde está a orelhinha dele, aonde está o seu narizinho. Ficou bonitinho. A boca, como vocês estão vendo, aparece um pouco porque ele está mordendo a sacola. Mas a gente não sabe aonde estão as outras coisas. E é essencial na hora de desenhar, porque o óculos dele tá aqui, ele está sendo segurado pela orelha. Tá certo, a sacola tá amassadinho a orelha, então ela fica assim, amassadinho aqui no cantinho. Ou ele não tem orelha, né? Nunca se sabe, né? A gente não sabe ainda como é o rosto dele. Vamos aqui. Eu usei essa foto aqui do Frug como exemplo. Como vocês podem ver, é um rosto que ele tá de frente. Vamos por aqui em cima desse esqueleto que eu fiz o rosto da Demi. E vocês podem ver que encaixa perfeitamente. Só recordando uma coisa, gente. Essas partes aqui na sacolinha é o papel. O queixo do Frug começa aqui, bem rente, bem aqui mesmo. Mas Pink, tem vezes que ele olha pra cima e não mostra o queixo. Gente, não se prendem em lógicas. Isso é burrice, tá bom? Esse desenho é um desenho fantasioso, não é realista, então pode ficar sossegado, tá? Enfim, como vocês podem ver, encaixa direitinho. Agora vamos deixar transparente pra gente ver o rosto da Demi. Tadã! Vamos aqui. Eu vou fazer... Deixa eu ver que cor eu não usei no rosto da Demi. Verde. Vamos usar verde para me desenhar o olho dela. Onde tá aparecendo o olho dela, gente. Tá um pouquinho difícil. Ó, estão vendo? Tá bem
dentro do óculos do Frog. Eu vou desenhar todo o rosto dela para vocês verem como encaixa direitinho na sacolinha dele. Assim, né? Desenhar bem por cima, né? É só uns garranchos mesmo, só para vocês verem. Aqui que começaria o couro cabeludo. Aqui é o volume do cabelo, gente. O couro cabeludo começaria aqui, tá? Bom, agora vamos deixar ele... Tadã! Estão vendo? Deixa eu tirar daqui pra vocês verem melhor. Bom, estão vendo como encaixa tudo aqui? Tem uma outra camada. Ó, vocês estão vendo como encaixa direitinho tudo? Não, encaixa direitinho tudo, sim. Ó, vocês estão vendo como encaixa? É só usar essa base de criação de cabeça para saber aonde vai cada coisa no rostinho do Dr. Frog. Porque como vocês vê, tá aqui certinho. Tinha o olhinho dele, tudo. Ah, mas Pink, o Frog às vezes põe o olho aqui. Eu já falei, não se prendem em lógica, tá bom? Mas usar essa base para saber onde vai cada coisa é bom. Inclusive para quem quiser desenhar ele sem a sacolinha na cabeça. E se vocês desenharem, por favor, me marquem, tá bom? Só presta atenção no arroba, porque eu mudei os arroba, tá, gente? Opa, tudo bem, já terminei aqui. Vamos agora voltar aqui. Pronto, gente, estamos aqui. Agora eu vou ensinar vocês como vocês podem fazer o rostinho do Frog. Como que a gente encontra cada coisa, um meio, essas coisas e tal, como eu já mostrei para vocês. Vocês podem fazer assim. Ó, primeiro eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou fazer aqui no quinho dele, pintado aqui rapidinho, para que é fácil de vocês verem. Ó, é praticamente o mesmo tamanho. Aqui é mais ou menos um meio. Meio é praticamente um meio, gente. É praticamente um meio aqui. E com isso, eu vou dar uma dica para vocês na hora de fazer o Frog. Eu recomendo vocês sempre começar pelo olho dele. Porque o olho dele, gente, o óculos, melhor dizendo, é 100% redondo. E por que eu digo isso? Porque o saquinho aqui do lado não é reto, ele é levemente curvado, bem levemente, gente, não é muito. Como vocês podem ver, tem um risquinho preto aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, que é o contorno dele. Ele é bem levemente encurvado, a sacolinha dele. Opa! É bem levemente encurvado. Pronto, consegui. É bem levemente encurvado. Ó, eu vou mostrar para vocês. Eu vou apertar o Shift para deixar reto. Opa, deixei branco. Deixa por azul. O Shift, né? Para a linha ficar retinha. Oxi! Para a linha ficar retinha, como ensinei no meu vídeo. E, bom, vamos apagar. Apagar não, né? Vamos deixar mais assim transparente. Ó, vocês estão vendo que ela não é reta. Ela é tortinha, e ainda é levemente encurvada. Então, eu recomendo vocês começarem pelo olho. Porque o olho do Frog é 100% redondinho. Então, vocês fazem, deixam um leve espaço para a tirinha do óculos dele. E pronto, é só medir o tamanho do óculos para fazer igual aqui. E aqui é a metade. Pronto. Daí é só você desenhar o resto da cabecinha do Frog, que fica bem mais fácil assim. Porque se você começar pela sacola, você vai fazer tudo errado. Então eu recomendo você começar pelos olhinhos do Frog. Agora, pra gente começar a fazer a sacola, as pontas da sacolinha dele, a gente primeiro tem que entender o pescoço dele. Eu tô usando como base para desenhar o pescoço dele as pontinhas da sacola. Tá certo que não tá 100%, mas eu uso como base porque fica mais fácil, gente. E isso não tem problema nenhum. Aqui em cima, se a gente pegar aqui no meio, que é a cabeça do Frog, e fazer aquele X para encontrar o meio, fazer esse risquinho, a gente vai ver que é quase no meio. Quase. Mas vocês podem deixar no meio, não tem problema. E vai dar no mesmo. Ó, para vocês criarem o pescocinho dele. E recordando, aqui a sacolinha dele é um triângulo perfeitinho, ó. Como vocês podem ver. Aqui é um triângulo pela metade, porque a outra metade tá no outro lado da sacolinha dele, tá? No outro ladinho, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, tá dividido ao meio o triângulozinho. Então é só fazer esse mesmo triângulo pela metade para ficar no mesmo tamanho. Não tem mistério nenhum. Daí vocês usam como base o tamanho do pescoço para ir criando aqui. Ou usa ele também como base para criar o tamanho do pescoço corretamente. E o pescoço, ó, segue mais ou menos essa linha aqui, ó.
como vocês podem ver. É um pouquinho assim, digamos, do meio, sabe? Ó, é do meio. Então, fica mais fácil assim. Você esquiar o pescoço primeiro e, como eu acabei de mostrar para vocês, é o meio do meio. Então, é só vocês acharem o meio, fazer as notações aqui e pronto. E fazendo as pontinhas da sacola dele. E recordando uma coisa muito importante, gente. A pele do Frog é só aqui. É só aqui. Essa parte aqui é o papel. O rosto do Frog começa a partir dessa linha aqui pra cima, tá? Aqui é só a sacolinha dele. Não tem nada do rosto dele, tá? E assim de frente, gente, ele tem 9 pontinhas da sacolinha dele. Embaixo ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E em cima ele tem 1, 2, 3, 4. Então é uma coisa fácil de recordar e fazer. Agora vamos do Frog de meio perfil. E como vocês já podem ver, a sacolinha dobra de pontinhas para 2, sendo que o 9 já tinha, só era rachado ao meio, então vem o número 10 aqui em cima e o 11 aqui embaixo, que é o mesmo esquema, ele tá repartido ao meio. Bom, é o mesmo esquema, gente. A sacolinha dele é levemente encurvada, bem levemente mesmo, tá? É muito pouco encurvadinha. Só aqui em cima, eu esqueci de falar ali, é reto, gente. Só aqui na cabecinha dele é reto. Aqui é bem levemente encurvado, tá? Agora uma mini aula de perspectiva. Eu odeio para isso. Uma mini aula disso, gente. Para fazer aqui, vocês não precisam fazer tudo isso aqui de contar o ponto de fuga para fazer pipipi e popopô. Vocês não precisam fazer isso. Mas, lembrando que o rostinho do Frog tá de fio, tá de ladinho. Então aqui vocês têm que deixa eu mudar de cor, encurvadinho para baixo. E aqui, gente, é o mesmo ângulo de criação, só que invertido. Aqui tá indo para baixo, aqui para cima. Então não se esqueçam disso, tá? E conforme mais você vai chegando aqui mais ou menos no meio, mais reto fica. Na verdade, aqui no meio fica reto. Daí vai começando assim, ao contrário. Aqui é assim, ó. Entenderam? E daí, sabendo dessa mini regra, essa mini aula, desse negócio que eu odeio falar, que eu tô ensinando para vocês, vocês veem que a distância não é muito. Então, aqui, para que a peninha do óculos dele, digamos assim, é um pouquinho reto e aqui já é mais um pouquinho encurvadinho. Só um pouquinho. Porque já tá chegando no meio, então vai ficando mais retinho, sabe? Vai deixando de ficar tortinho. É uma coisa bem chata isso de perspectiva. Nossa, palavra do demônio pra quem tem língua presa. Enfim, daí vocês têm que dar uma leve distânciazinha para fazer essa outra pontinha aqui, que é a dobrinha na sacolinha dele. Que é um triângulozinho, que aqui é maior e aqui é menor. Porque ele tá de ladinho. Esse lado tá mais perto da nossa visão que esse. Eu vou fazer uma videoaula só focado em explicar essas coisas para vocês, mas por enquanto é só um tutorial rápido de como desenhar o Frog. E a mesma coisa aqui no óculos dele, gente. Aqui tá, digamos, para frente e aqui, digamos, para trás. Então ele tem que ser um tiquitozinho menor, só um tiquitozinho, tá? Mas dá para ver que o Alan não adota essa regra, porque aqui em cima tá retinho. Então isso não é uma regra para a criação do Frog, tá? Então não precisam ficar preocupados com isso. Pode desenhar ele retinho, daí pôr esse comprimento aqui do lado. Não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer as coisas certinho, que eu sou chata. Então só tô explicando para quem é chato que nem eu. Então, eu já expliquei aqui como fazer o rostinho dele. Não tem nenhum mistério, é uma bolinha perfeita para fazer o óculos dele. E não se esqueçam, gente, que ele tem essa partezinha aqui extra, viu? Ele tem essa partezinha de metal antes de ter essa parte pretinha aqui, que é o óculos dele. Esse daqui, esse branquinho aqui é o olhinho dele. Queima que pipaça, chorando sangue, peraí. Bom, tudo isso não passa de um sonho depois do terrível acidente de avião. Aqueles gritos de providência muito duvidosa. Saudade das creepypasta, viu? Elas eram mais insultadas. Hoje em dia são chatas. Enfim, deixa agora eu explicar pra vocês como funciona essa sobrancelha do Frog. Não sei. Eu não encontrei
tem, tipo, uma regra de criação para elas. Elas só estão, tipo, assim, gente. Aqui em cimazinho no olhinho dele. E elas ficam flutuando. Eu já vi mais lá para cima. Eu já vi mais aqui embaixo. Mas se elas estão flutuando, elas são assim, tipo um 3, sabe? Não, um 3 não, um Z, endoidei de vez. É tipo um Zzinho bem espremidinho. Sendo que aqui você começa... Como que faz um Z normal? Aqui do lado direito, que é o meu direito, não sei pra vocês, o Z é normalzinho. Aqui no esquerdo é invertido, tá? Agora, quando ele vem pra parte da sacolinha, que é a cabeça dele aqui, ele fica reto. Não tem muita lógica a sobrancelhazinha do Frug. Ó, aqui fica bem coradinho no olhinho dele. Ó, dá até pra ver o contorno da pelinha da sobrancelha, sabe? Digamos assim. Enfim. Agora eu vou explicar como funciona o Frugzito de costa. Não tem nenhum mistério. É só vocês seguirem essa linha aqui para criar o negocinho dele. Não tem nenhum mistério. E a mesma quantidade de pontinhas na sacolinha dele se repete, sem nenhum mistério. Agora ele de lado mesmo, vocês podem ver que tem 7 pontinhas. Que é o mesmo esquema, é o mesmo tamanho. Vocês vêm aqui, pode vir aqui fazer um desenho, copiar e colar para criar o resto. Não tem nenhum mistério aqui, gente. Só tem 7. Aqui em cima tem 3 e aqui embaixo tem 4. Não tem nenhum mistério. Esse daqui já aumenta, fica um triângulozinho bem esticadinho. Ó, vocês podem até ver que aqui, nessa cena, eu não tinha reparado. Tem 3 pontinhas aqui embaixo e 2 aqui em cima, porque ele já tá mais de meio perfil. Ele tá de costa praticamente, né? Aqui ele tá só um tiquito, então tem 2. Então vocês têm que, tipo, cada vez mais pro lado, mais pontinhas tem, tá? Eu não tinha reparado isso, ainda bem que eu vi. Agora vamos explicar mais um pouquinho sobre o óculos do Frug. A gente pode ver tanto aqui, tanto aqui e aqui, que o óculos dele tem uma certa grossura. Ele não é fininho, ele é até grossinho, mas o Alan não costuma fazer esses detalhes, porque o certo seria aqui tá uma distanciazinha, porque é grossinho. Só se ele é grosso e a lente tá bem aqui coladinha, não tá aqui. Tá aqui, ó. Pera aí, tá aqui. Agora, se a lente estiver aqui, daí sim tem esse negócio. Mas como eu falei, ele nunca ensinou. Então, eu suspeito que o óculos dele, pensando bem agora, tá aqui, coladinho. Então, o certo é o Alan mesmo. Eu que fui burra. Desculpa, mesmo. E aqui agora, o topo da cabecinha no nosso bebezinho. Como a gente pode ver, é retinho, não tem nada demais. E lógico, é o mesmo tamanho daqui. E lógico, se ele tá assim, é o mesmo tamanho daqui, gente. É o mesmo tamanhinho, tá? E como eu falei, na cabeça é reto, não é levemente encurvado. É retinho. Ó, como vocês podem ver aqui também, aqui é mais encurvado ainda para dentro. E aqui para fora, dá para ver essa diferença. Dá para ver que tem uma curvatura para dentro e esse daqui para fora. E quando ele tá assim de frentinha, os dois, a curvatura é para dentro, ó. Para dentro, para dentro, para dentro. Bom, é assim que faz o rostinho do Frug. Tem aqui o pescocinho. Desculpa, esqueci de explicar. Como vocês podem ver, essa linha aqui tá um pouco rente no óculos dele. E essa daqui começa aqui. A gente aqui assar o pescocinho dele. Ó, tá mais ou menos assim. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês mais fino, deixar reto. Estão vendo? Aqui é retinho aqui. Aqui acompanha essa linha aqui, essa linha aqui, até mais ou menos meio dessas duas linhas aqui, gente, da sacolinha dele. Como ele tá no meio perfil, não vai acompanhar aqui. Então, vai acompanhar o meio das sacolinhas. Deixa eu ver melhor. Ó, aqui são os riscos dessas sacolinhas. Daí o preto, ó, é mais ou menos no meio, ó. Mais ou menos, não é 100% no meio. Mas dá pra usar o meio pra ficar mais fácil na hora da criação do pescocinho dele. Acharam que eu não ia ensinar como desenhar o corpinho dele? Acharam errado. Bom, o corpinho dele não tem muito mistério, gente. Não tem. Ó, essa linha aqui... Opa, essa linha aqui, deixa eu ver uma cor. Essa linha rosa aqui tá acompanhando o queixinho dele, gente, que é aqui. Tá acompanhando aqui, porque isso que é a cabeça dele.
Isso daqui é só a sacola, gente. Não conta as pontinhas. Não se esqueçam disso. Bom, ele tem no total 5 cabeças. Muitos artistas usam a cabeça do personagem como régua o tamanho dele. E com o Vinanesco eu acho que não é diferente. Como vocês podem ver, eu fiz aquele esquema lá do X de novo para achar o meio. E aqui que começa o corpinho dele pela metade. Aqui é a metadezinha dele, que não é a cintura, gente, seria mais ou menos aqui. Aqui começam as partes que o Buckethead aprecia. E aqui as perninhas dele. Recordando que isso daqui, em excesso, é o tecido da calça. Ele é bem maguinho, gente. Bem maguinhozinho, ó. Essa penura dele. Ô, menino, tem que comer, menino. E como vocês podem ver, ele é puxadinho assim. Sim, ele não tem um brilho. Ele é puxadinho assim, ó. Como vocês podem ver, nosso bebezinho é maguinho. E como a gente pode fazer ele, ó? Aqui na cinturinha, ele já começa a ficar mais retinho. Deixa eu apagar isso daqui para ficar mais fácil. Vamos pegar isso para deixar retinho. Mais ou menos. Ó, é a partir... Opa! É a partir daqui que começa o corpinho dele. Daí vocês fazem uma curvinha até a metade. Deixa eu tocar de cor. Ó, até a metadezinha. Começando pelo pescoço e vai. É só fazer isso e pimba! Pronto! Não tem nenhum mistério. A cabecinha dele já ensinei como desenhar. E ó, como a gente pode ver, o pescocinho dele aqui de ladinho é bem tortinho. É mais ou menos no meio, mas vocês podem usar o meio como régua, não tem problema. E ó, acompanhando a linha da perna dele. Isso daqui é o sobra do tecido. E a linha do pescoço, a gente pode ver que ele é meio fugudinha. Ô meu filho, não senta que nem camarão, porque é mais ou menos assim, gente, ó. O Frug é mais ou menos assim. Oh meu Deus, menino, ajeita essa coruna. Lógico, de frente ele parece que tá retinho, tudo, mas ele é levemente curvadinho, gente. Ô menino do céu. Daí vocês põem as sobrinhas, o tecido, aqui também é sobrinha, porque ó, aqui é o ombrinho dele, gente. Então o ombro não tem sobra de tecido. Daí vocês vão acompanhando. Peraí, deixa eu apagar por uma cor mais gritante. Ó, aqui começa o ombrinho dele. O ombrinho não tem sobra de tecido. Então a gente pega a mãozinha dele, que é aqui, que seria mais ou menos o pulso dele, e a gente vê que tem uma sobra de tecido. A gente pega aí como régua e a gente desce até o pé, que vai ter o tornozelo aqui. E a gente sobe um pouco. Daí é só a gente fazer assim, ó, meio que encurvadinho, porque a parte no peito já começa a inflar um pouco, porque ele não é gordinho, ele não tem barriguinha, então ele é assim, sim, um pouquinho tortinho, tá? Daí o resto é sobra de tecido, beleza? Agora, como vocês podem ver, aqui pela base que eu criei aqui, é só você usar a própria cabeça dele como régua para fazer as outras coisas. Aqui é um tiquitozinho, assim, perto no meio, sabe? Tiquitozinho, ó, vamos fazer aquele risquinho. Ó, é um tiquitozinho, sabe? Perto do meio, é um pouquinho perto do meio. O peito dele, a segunda cabeça, a gente pode fazer de novo o risquinho. E o pescocinho dele é no meio do meio, ó. Vocês podem ver, é o meio do meio. Daí, pronto, o resto não tem mistério. O jalequinho dele vem aqui quase no final, mas é no meio, ó, como vocês podem ver, da segunda metade. Essa aqui é a primeira metade, essa segunda metade. Deixa eu aumentar a grossura. Essa daqui é a primeira metade, essa segunda. Então essa aqui é a metade. O jalequinho dele vem até essa metadezinha. E a mãozinha dele, ó, a mão em si chega na metade dessa metade aqui, que eu, ó, de verde. Daí só falta os dedinhos, que eu já explico como faz a mãozinha dele, gente. Pronto, é só usar a cabecinha dele como régua. Agora a gente vai aqui. Como vocês podem ver, tem mais facilidade de ver. E quem não se lembra desse episódio, dando os seus incríveis músculos, aqui a gente entende mais sobre o corpinho dele. Ó, tá vendo o que eu falei? Opa de novo. Tá vendo o que eu falei do peitinho dele? É, aqui começa a engordar ele. E aqui começa a curvar, porque aqui é a cinturinha. Como vocês podem ver, isso daqui é volume da roupa dele. Ele é maguinho assim, gente. Ele é bem mais tchutchuquitozinho. Bom, vamos mudar de foco do corpinho
nesse ser divino. Aqui tá a linha que eu expliquei para vocês. É só vocês virem aqui na cintura, fazer uma linha reta e jogar. Jogar porque ele é encovadinho, ele não tem ombrinho, gente. Ele tem tudo aqui. E a mesma coisa do bracinho. É levemente, mas assim, gordinho, podemos dizer assim, o bracinho dele. Ó, o bracinho dele já acompanha aqui, ó. Já acompanha aqui. Então, vocês criam uma linha reta aqui e tupi. Jogam a linha do bracinho dele. Não tem nenhum mistério. Agora, como eu prometi para vocês, como fazer a mão. Gente, se vocês pegarem a sua mão agora e pôr no seu rosto daquelas almofadinhas que tem na mão, bem no seu queixo, vocês vão ver que os seus dedos passam até no olho. Eles passam até do olho. Então a mão geralmente tem o tamanho de uma cabeça mesmo. Eu já vi muita gente zoando o Yoda, o criador de One Piece, por fazer mãos gigantes. Mas, gente, a nossa mão é grande mesmo. É quase o tamanho do rosto inteiro. É quase o tamanho do rosto inteiro. Então, essa linha verde que eu fiz aqui, eita, é o tamanho da mão do Frog, que é quase o rosto inteiro, que vai ter a metade do olhinho dele. Então, é só vocês pegarem a metade do olho dele até o queixinho dele, medir e ponto. Daí, dividido ao meio, você faz a mãozinha dele, que aqui é a palma e aqui são os dedinhos dele. E recordando, o Frog tem uns dedinhos quadradinhos. Aqui, já no dedãozinho, já é um redondinho, como vocês podem ver. Mas é só isso mesmo. Agora, o pé do Frog, que é um santo pé, gente, eu vou mostrar para vocês, porque não tá aqui a linha. Eita, tá indo tudo bem. Ó, eu vou mostrar para vocês. Eita, aqui a gente faz ao vivo, sendo que não é ao vivo, é gravado, mas enfim. Ó, é praticamente do tamanho da cabeça dele. Deixa eu deixar pra gente ver melhor. Ó, é quase do tamanho da cabeça dele. Um pouquinho só menor, mas isso não é um problema. Vocês podem usar como régua para fazer. E, bom, eu não sei se vocês acreditam no mito do pé do homem ser do mesmo tamanho do tênis dele. Eu acho que vocês entenderam quando eu falei tênis, tá? Desculpem. Enfim, não me abandone. Opa, aqui, como a gente pode ver, essa parte aqui da frente é a metade disso daqui. É a metade. E como a gente pode ver, ele é bem curvadinho para a parte de dentro do sapato. E como vocês podem ver, é só encontrar o meio de novo. Daí vocês fazem assim, daí deixa eu mudar de cor. Daí vocês fazem assim e é só descer de novo. Não tem mistério. Daí aqui é mais arredondado para a parte de fora do corpo do Frog e ponto. Daí é só vocês acrescentar esses detalhezinhos que tem no sapatinho, a sola, a parte da frente, que são essas partes branquinhas. Quando o Frog fica de ladinho, dá pra ver a mangazinha dele, gente. É uma coisa bem ovalzinha, não tem nenhum mistério. Aqui também dá pra ver, aqui tá o esboço aqui. Porque, como vocês podem ver, não é coladinho no corpo dele, o jalequinho dele, como já expliquei. Ele é bem marquinho. Esse resto é tecido. E como vocês podem também ver aqui, o jalequinho dele é sempre maior que o seu corpinho, porque é sobra de tecido. O jalequinho não tá rente ao seu corpo, tá? E, de novo, não é 100% reto, é um pouquinho, gente. Como já expliquei, o corpinho do Frog é assim, encurvadinho. Então, o jaleco também acompanha essa curvatura do corpinho dele. Bom, como a gente pode fazer o jaleco e essa blusinha dele, como vocês podem ver aqui. Bom, vamos voltar para aquele lá que é mais fácil. Para fazer a blusinha do Frog é muito simples, gente. É só seguir a linha do pescoço e ir engrossando, indo para baixo, como vocês podem ver. Aqui é um pouco mais fino. Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu vou pegar a linha aqui, ó. Estão vendo? Não é 100% retinho. Vocês vão pegar a linha do pescoço, vocês vão pegar a linha do pescoço e entortar um pouquinho para fora do corpinho dele. Ó, vou deixar um parente, ó. Estão vendo? Vocês vão deixar um pouquinho para fora. Vocês vão acompanhar a linha do pescoço e assim um pouco tortinho, como eu ensinei para vocês. O corpinho dele é aqui e o bracinho dele é aqui e ele é assim, curvadinho. Ah, e sim, sobre a sobrancelha do Frog. Ó, a sobrancelha dele fica assim, aonde tá o óculos quando ele tá de lado, gente. Ele não fica em cima da sacolinha dele quando ele tá de lado. Quando ele tá de frente, fica. Ó, dá pra ver que tá aqui. De lado, não.
de lado, eu acho que eu criei a base. Peraí, deixa eu procurar. Achei, já achei pra vocês. Ó, estão vendo essa linha vermelha aqui? É a linha do óculos do Frug, ó. Que é aonde a sobrancelha acompanha, tá? Então, quando ele estiver de ladinho, ela tá em cima do óculos dele, tá bom? E esse é o famoso aviãozinho dele. Não tem nenhum mistério. O aviãozinho dele, ele sai um pouquinho dessa explosãozinha, porque ele tá se partindo, né? Não tem nenhum mistério. É só vocês copiarem o aviãozinho. E o olhinho dele, quando ele fecha o olho, não fica essa parte preta, fica cinza, porque o óculos dele também fecha. Então, como eu falei, não se pende em loja, tá? Ó, aqui tá como funciona a sobrancelha dele também, ó. Como a gente pode ver, continua o Z aqui, só que bem espremido. E aqui o Z some. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se vocês desenharem o Frug, me marquem, que eu quero muito ver. Mas presta atenção nos meus arrobas, porque eu mandei todos eles. E eu conto com o apoio de vocês nessa mudança. Espero que gostem. E não se esqueça de deixar nos comentários o nome de qualquer personagem que eu ensino vocês a desenhar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir em todas as minhas redes sociais. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever e dar like. E